Você já conviveu com pessoas que falam assim, eu nasci assim, então eu vou morrer assim, e se você não me aceita, então é porque você não me ama. Esse discurso, assim, sabe, de eu não preciso mudar, eu não preciso ser melhor porque eu sou do jeito que eu sou, e isso faz com que os meus defeitos, eles tenham que ser aceitos independente de qualquer coisa, sabe? Então, e isso nos coloca também numa situação, às vezes, de que você precisa aceitar aquilo só porque aquilo é natural da pessoa. Sei lá, uma situação, uma característica que às vezes não está coerente muito com o que você acredita, com os seus valores. Eu estive num relacionamento assim, sabe, onde esse meu parceiro, ele falava pra mim assim, eu sou desse jeito, eu vou morrer assim, se você não aceita, você precisa mudar de pessoa. E de fato mudei. De fato mudei, porque para mim não fazia sentido. Sendo que um dos meus maiores valores é, de fato, o crescimento, né, intelectual e pessoal. Então, esse tipo de pensamento muito literal e muito fixo, e às vezes até me passa um sentimento de brutalidade e primitivo, sabe? Sendo uma coisa mais primitiva, é algo que eu não concordo e eu acho que não está coerente com os meus valores. Inclusive, quando a gente fala de mudança, né? Depois, lógico, depois de anos estudando sobre comportamento, sobre mudança e sobre mindset, enfim, sobre todos esses assuntos aí que englobam essa coisa do autoconhecimento, e principalmente como você aplica isso para ter mudanças efetivas na sua vida, você entende que esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que é uma rigidez cognitiva, né? Uma característica, inclusive, que a gente vê aqui na formação de personalidade e comportamento, que prejudica o processo da mudança, atrasa um pouco, às vezes por medo, às vezes por você não ter clareza de caminhos, de situações que você pode estabelecer para ter uma rotina, uma vida e ações mais flexíveis para chegar a um objetivo. E isso faz com que a gente trave no meio do caminho, né? Com que a gente tenha essas interferências, assim. E isso conflita, inclusive, com uma coisa que eu sempre acreditei, que meio rígida, talvez, não sei se eu sempre acreditei ou se eu acredito ainda hoje, eu não sei, sabe? É uma questão, assim, que eu ainda estou na minha cabeça desenvolvendo, mas que a gente ouve muito por aí, né? Que é a questão de se eu não mudo, aliás, se a gente faz uma coisa muito grave na vida, a gente não é capaz de mudar, a gente não tem força, talvez, o suficiente para mudar. E é isso, né? Quanto mais rigidez você tem, quanto mais um mindset fixo você tem, que inclusive é um dos assuntos desse livro que está aqui na minha lista da Carol Dweck, se fala. Não sei como é que fala sobre o nome dela, mas é da Carol. Um mindset, está na minha lista para ler, tá? Inclusive como um complemento aqui da minha formação, que ele fala sobre mindset fixo e mindset flexível, né? E aí tem tudo a ver, né? Você faz uma correlação com a rigidez cognitiva e com a flexibilidade mesmo do cérebro para conseguir se colocar em situações mais coerentes, não sei mais coerentes, mas mais fáceis mesmo de conseguir ter mudanças positivas na sua vida, né? E aí eu percebi também ao longo desse tempo que muitas coisas são importantes para você quebrar as características e as coisas externas para que você consiga fazer com que suas mudanças de fato funcionem. E uma delas, por exemplo, é você saber de fato quais são os seus valores. Porque isso vai medir a base, você vai ter mais clareza da base e da direção que você precisa seguir, né? Então, quebrando um pouco essa questão da rigidez cognitiva e fazendo com que você seja mais flexível nesse processo de mudança. E aí a gente também está falando, a gente tem outra coisa que eu sempre falo aqui neste canal, que é a questão da gente honrar o desconforto. Quando a gente não está conseguindo honrar esse desconforto, a gente está muito nessa vibração, nessa rigidez cognitiva, né? A gente está com esse mindset muito fixo. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não funciona dessa forma, só funciona do jeito X.
comigo não vai ser assim, porque eu tenho X, Y, Z, porque acontece isso na minha vida, e pessoas que já aconteceram, que estiveram no mesmo cenário que eu, não conseguiram. E a gente estabelece padrões, às vezes, que são meio irracionais, porque a gente viu fulano e ciclano, para usar como um método de conforto para que a gente não faça as mudanças efetivas na nossa vida, né? Então, enfim, era algo que eu estava pensando aqui, e eu estou falando um monte sobre rigidez cognitiva porque eu me peguei pensando nessa situação agora, né? E nessas situações que eu já vivi também, assim, com pessoas que não quiseram mudar, e hoje, inclusive, muitos anos depois, essas pessoas, elas estão no mesmo lugar, estagnadas, na mesma situação de vida do que há muitos anos atrás, sabe? Pelo menos pelo que eu sei, né? Não tiveram grandes saltos de mudança. Então, gente, se você quer ter grandes saltos de mudança na sua vida, se você quer virar aquele 180, é muito importante você analisar o quão rígido o seu cérebro está, né? O quanto essa rigidez cognitiva está atingindo, de fato, os seus pensamentos, os seus sentimentos e sua vida na prática, porque mudar é desconfortável. A gente refletir sobre a nossa vida, as nossas atitudes, sem precisar fazer algo prático, de fato, já é desconfortável. Imagine você ter que agir de forma diferente, né? Você ter esse movimento novo e, às vezes, depois de tanto tempo sendo uma pessoa e praticando uma atitude do qual é tudo muito novo. Mas antes da gente continuar, gente, aqui no meio do vídeo, prazer, meu nome é Raíssa, e aqui neste canal a gente fala sobre comportamento e mudança na prática depois dos 30 anos, onde eu também compartilho com vocês aqui a minha jornada de autoconhecimento e educação, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho esse valor do conhecimento muito forte em mim, então eu busco sempre estar estudando alguma coisa, eu busco conhecer coisas novas, além do que eu tenho uma característica no comportamento que é essa multipotencialidade, então volta e meia estou procurando coisas novas, né? Falei para vocês, inclusive, que eu estou prestes a ler esse livro, né? Não posso dar a minha opinião ainda, mas sei que ele fala sobre mindset fixo e mindset flexível, que tem tudo a ver, tem uma correlação com a rigidez cognitiva, que é o que eu estudo também na minha formação, né, de comportamento e personalidade. Então, eu quero ler para que eu consiga entender um pouco mais ainda, né, ou muito mais, para conseguir direcionar esse assunto e aprofundar mais sobre ele, inclusive, né? Mas do que eu sei até agora, o que eu aprendi até agora, correlacionando com a minha experiência pessoal, é uma coisa muito rica, sabe? Entendendo também que cada pessoa é cada pessoa, lógico, mas principalmente analisando depois de muito tempo o porquê que as coisas acontecem, né? E o que aconteceu naquele momento com aquelas pessoas e por que eu não tive o resultado, a minha expectativa suprida sobre aquelas pessoas. Isso, inclusive, é o assunto do outro vídeo, mas que as nossas expectativas, elas não podem estar diretamente associadas a outras pessoas, né? Porque senão a gente se frustra pra caramba. E viver com uma pessoa que tem essa rigidez cognitiva muito forte e que não tem esse mindset ou essa procura mesmo de um relacionamento, de crescimento pessoal, profissional, enfim, na vida, essas pessoas vão ter uma tendência melhor a ficar estagnada e ver qual é o nosso lugar, né, na vida das outras pessoas e na nossa vida mesmo. Quando a gente se percebe nessa situação com muita rigidez cognitiva, com muita trava, também vale pensar o quanto a gente está sendo flexível com a vida e flexível com mudanças, né? Às vezes não é fácil realmente para a gente, principalmente se a gente tem características de personalidade mais previsíveis, digamos assim, né? Você precisa de ordem, você precisa de previsibilidade e lidar com o imprevisto se torna talvez uma dificuldade maior na vida. Enfim, é sempre importante a gente se analisar também e analisar tudo que a gente pode do lado externo para conseguir mudar o lado interno, né? Porque acredito muito, já falei em outros vídeos, inclusive, a questão do conhecimento, esse conhecimento aplicado nos ajuda muito na nossa vida
a gente conseguir coisas que a gente quer, mudar os nossos objetivos, não, mas alcançar os nossos objetivos e mudar a nossa vida mesmo, né? E vale lembrar também que, às vezes, não é rigidez cognitiva, né? Não é porque você não aceita algo, você está sendo rígida com você mesmo, mas você está estabelecendo limites. Existe uma grande diferença a gente entender, e talvez uma linha muito tênue, né? A gente entender se a gente está sendo muito rígido, está sendo muito resistente às nossas mudanças, ou se a gente está, de fato, estabelecendo um limite por conta de situações que a gente já viveu. E, para isso, é muito importante que a gente, de novo, né, se coloque nesse lugar de reflexão e tenha conhecimentos para entender como que a gente está reagindo, de fato, com as situações. Eu confesso que eu era uma pessoa que eu não acreditava na mudança das pessoas, não acreditava em segundas chances, né? E olha só que louco, hoje eu estou me dando, inclusive, uma segunda chance para minha vida, para minha vida mesmo. E talvez acreditar que as pessoas mudem é importante, né? Porém, isso não significa que a gente precisa aceitar pouco. Na verdade, a gente tem que, de novo, né, fazer o que a gente pode dentro da nossa resistência, dentro do nosso poder ali de comportamento, e nos preservar também para não cair em situações que a gente pode se prejudicar depois, né? Mas sempre tendo em mente como que funciona essa questão, o quanto a gente está sendo rígido com a gente ou boazinha demais para o mundo. Gente, vale a gente lembrar também nessa questão assim de como que funcionam as mudanças na prática. Eu acredito muito e, inclusive, acredito que tenham muitos dados, tem muitos dados sobre isso, que a gente consegue efetivar as nossas mudanças de fato na prática quando a gente tem valores muito claros. Então, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre valores aqui neste canal, mas a gente ter clareza dos nossos valores, a gente consegue ter o direcionamento certo para onde a gente precisa seguir e, inclusive, o preço que a gente paga no nosso processo, se ele está coerente ou não com com o nosso caminho, né? Porque tem que estar muito alinhado essa questão assim dos nossos valores com o nosso processo, a nossa jornada. Senão, isso, de certa forma, inconscientemente, vai te dar mais rigidez cognitiva, vai te dar mais trava, e aí a gente pode estar lidando com uma situação de que a gente trava. É muito possível que a gente trave nesse sentido. Dito isso, tendo nossos valores muito bem pré-estabelecidos, ações muito conscientes, né? Então, aquelas microações que a gente faz dia após dia, que é uma coisa simples, e repetir isso também. A repetição é muito importante para que a gente consiga, de fato, criar esse novo mindset, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eu fiz nesse canal no YouTube, né? Fazer muitos vídeos em uma semana significa exatamente isso, fazer essa repetição de forma que isso vire um hábito e que eu consiga introduzir essa nova profissão na minha vida de forma mais prática. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo uma mudança na vida e essa mudança ela não tem retorno financeiro no momento, pelo menos, ou não tem um retorno imediato, sei lá, de perder 20 quilos em 2 dias. É uma coisa meio absurda, que eu sei que não acontece, mas estou dando um exemplo assim meio aleatório. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente não tem esse resultado externo em pouco tempo, a gente precisa, de fato, estabelecer os nossos hábitos e nossa rotina, nosso dia a dia com repetição, estando, inclusive, num ambiente favorável, né? Porque nada adianta, inclusive, a gente fazer ações e ter o tempo todo, sei lá, pessoas falando que você não vai conseguir, ou você estando em um ambiente que não vai te deixar agir da forma como você tem que agir. E aí você anda em conflito, né? A gente já vive em conflitos muitas vezes. Imagina se a gente não tiver um ambiente favorável para conseguir fazer, de fato, as mudanças que a gente precisa fazer. Então, são coisas que a gente precisa analisar e fazer uma reflexão profunda mesmo para entender em que passo, em que nível que a gente está mental, espiritual e comportamental, para entender o quanto a gente vai precisar, por exemplo, honrar o desconforto, né? O quanto a gente vai precisar
ser firme nas nossas novas ações para ter autodisciplina. E os nossos motivadores, né? Não a motivação na questão animada, de ser animado, mas a questão de o quanto os nossos motivos estão alinhados com os nossos valores que vão nos levar aos nossos sonhos, porque pagar o preço é importante, mas pagar o preço de forma assertiva, para não ser de forma coerente, na verdade, para não ser um processo rígido, no sentido que você perde energia no processo e não consegue chegar ao fim de maneira sadia. Então, enfim, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Estou iniciando essa nova leitura para complementar aí meu estudo. Depois eu trago um outro vídeo sobre isso para ver se de fato meu pensamento mudou alguma coisa ou não, mas hoje eu acredito que honrar o desconforto é importante, essa questão da flexibilidade cognitiva mesmo, para a gente ter essas novas experiências, se colocar em situações para poder evoluir e crescer, são importantes, mas tendo os nossos valores bem estabelecidos e bem claros, a gente consegue diferenciar onde a gente está sendo rígido e a gente precisa flexibilizar e aonde são os nossos limites, porque limite a gente não pode ultrapassar de jeito nenhum. A gente tem que ser bem coerentes com eles, até para não se colocar em situações ali que a gente não aguenta o tranco, né? Não aguenta o tranco energeticamente falando, não aguenta o tranco de dia a dia mesmo e nos colocarmos em situações aí de risco, né? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. E amanhã tem mais, com outro papo, outro tema, e a gente conversa mais sobre essa nossa vida, né, na prática.